Fala turma, hoje a gente vai falar um pouco da suprarrenal ou da glândula adrenal, como você preferir. Como sempre, nossas aulas são baseadas nesses 3 livros maravilhosos. E vamos lá, falando um pouco da anatomia, para a gente ver como que a suprarrenal é importante para o organismo. A gente pode ver aqui a gente tem a aorta abdominal, que a gente vai ter ramos da aorta abdominal, que são as artérias suprarrenais superiores, que vão irrigar a glândula suprarrenal. E todos os produtos que a suprarrenal produz já vai cair direto aonde? Na veia suprarrenal. A veia suprarrenal vai desembocar diretamente já na veia cava inferior. Da veia cava inferior já vai para o coração e do coração já vai espalhar os hormônios produzidos aqui na suprarrenal, que a gente vai ver já quais são. Do ponto de vista histológico, a gente tem a cápsula, que é de tecido conjuntivo, e a gente tem na adrenal, a gente tem o córtex e a medula. Aqui, como a gente pode ver, é muito fácil de distinguir o córtex contra a medula. O córtex, ele tem 3 principais zonas: zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticular. Cada uma dessas zonas vai produzir um hormônio específico, característico para tal. Na zona medular, a gente vai ter as células cromafins, que vão produzir as catecolaminas, em especial a epinefrina e a norepinefrina, ou como muitos chamam, adrenalina e noradrenalina. Então vamos começar hoje falando da região medular. Na região medular, como eu falei, a gente vai ter a produção de quê? Das catecolaminas. E como é que elas são produzidas? A gente vai ter um aminoácido que é a tirosina, que é o precursor das catecolaminas. A tirosina no citoplasma vai ser convertida em dopa. A dopa, também no citoplasma, vai ser convertida em dopamina. Aqui vocês podem ver as enzimas que fazem essa conversão. Quando produz a dopa está no citoplasma. A dopamina vai ir para um grânulo excretor. Ou seja, a dopamina vai entrar no grânulo excretor e dentro do grânulo ela vai ser convertida em norepinefrina. Essa norepinefrina dentro do grânulo, ela já pode ser exocitada. Ou seja, 20% das catecolaminas produzidas na adrenal vão ser norepinefrina. O resto vai ser a epinefrina. E como é que a gente vai converter a norepinefrina em epinefrina? No próprio grânulo? Não. Na norepinefrina, ela vai ir para o citoplasma, vai ser convertida no citoplasma e a epinefrina, que agora que está lá no citoplasma, vai ser captada por um outro grânulo. Aí sim esse grânulo pode ser exocitado. Ou seja, aqui você vai ter exocitose tanto de epinefrina como de norepinefrina, que os dois vão estar no grânulo. Só que principalmente a gente vai ter na adrenal a exocitose de epinefrina, que é cerca de 80%. São hormônios proteicos, ou seja, eles vão estar armazenados nos grânulos, e o aminoácido precursor de todos eles, inclusive da dopamina, é a tirosina. As catecolaminas, do ponto de vista fisiológico, elas têm várias ações no nosso corpo. E a gente vai pegar as principais, porque é muito difícil você conseguir decorar tudo, principalmente em pouco tempo, que são quais? Vasodilatação, taquicardia, lipólise, aumenta a glicose sanguínea via hepatócitos, estimula o glucagon e diminui a motilidade gastrointestinal. Vocês têm que pensar que essas catecolaminas elas vão ser sintetizadas principalmente pela atividade simpática e geralmente por algum estresse. Por exemplo, se você vê um animal, uma zebra, por exemplo, que vê um leão, ela vai produzir catecolaminas, porque ela vai estar recebendo um estímulo simpático, um estímulo estressante, e vai produzir isso tudo. Por que você precisa ter aumento da glicose? Porque você vai precisar de energia, mesma coisa para lipólise, você vai ter taquicardia, porque todos esses nutrientes que você está tendo, eles precisam ir para a célula, então você vai ter que taquicardia, vasodilatação para o tecido ser mais irrigado, estímulo do glucagon justamente para aumentar a glicose, diminuição da motilidade gastrointestinal. Aqui eu coloquei um resumo, para caso vocês queiram saber quais são os receptores, quais são exatamente os mecanismos fisiológicos, os tecidos em que atuam,
Porque, como a gente pode ver aqui no slide anterior, as catecolaminas, elas têm seus receptores. Elas têm os receptores alfa e os receptores beta, que são os receptores adrenérgicos. E cada uma vai ter um local anatômico e uma preferência entre a norepinefrina e a epinefrina. E as catecolaminas, como eu bem já falei, elas têm uma via endócrina. Aqui, como você pode ver, ansiedade, dor, trauma, hipovolemia, hipoglicemia, hipotermia, o próprio hipotálamo pode estimular, a medula, a ponte. Tudo isso vai estimular a atividade simpática, que vai lá na suprarenal, vai estimular a síntese de epinefrina, em que vai ter todas as células alvo que eu falei no slide anterior. Você pode também, via nervo simpático, a estimulação de glândulas simpáticas que vão exocitar o que? Norepinefrina. Como eu disse, adrenal, isso tudo aqui você pode acontecer também na adrenal. A adrenal principalmente vai sintetizar epinefrina, mas quando você tem um nervo simpático, ele pode não ir nas células cromafins da adrenal e liberar a própria norepinefrina. E na maioria, as catecolaminas são degradadas no fígado e nos rins, via enzima Conte. Elas também podem ser degradadas nos neurônios pós-sinápticos, mas como a gente está falando que elas vão cair na circulação, em geral você pode pensar no fígado e no rim, via Conte. Vamos aqui falar um pouco da região cortical. A região cortical tem dois principais tipos hormonais: os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Os mineralocorticoides, que são eles? Você tem que pensar que os mineralocorticoides são hormônios que regulam os minerais, ou seja, os eletrólitos dos líquidos extracelulares. Em especial, que a gente vai falar aqui hoje, a aldosterona. A adrenal, ela pode sintetizar algum desses outros hormônios, mas principalmente a aldosterona e o cortisol. E o cortisol, como vocês podem ver, ele tem também atividade mineralocorticoide. Os glicocorticoides já são diferentes. Eles têm efeito biológico que aumenta a concentração sanguínea de glicose. Enquanto esse aqui principalmente modula eletrólitos, esse aqui vai modular principalmente a glicose sanguínea. E agora a gente vai falar dos tipos hormonais que, como vocês podem ver, eles têm um precursor comum, que é o colesterol, ou seja, são hormônios esteroides. Se na medula a gente tinha as catecolaminas que são proteicos, aqui não são mais hormônios proteicos. E a gente vai ver como cada um deles são sintetizados e seus mecanismos. Na zona glomerulosa, caso vocês não se lembrem, a primeira zona aqui só para vocês verem onde a gente está anatomicamente. Na zona glomerulosa a gente vai produzir o que? Aldosterona, que aqui a gente tem a via de produção da aldosterona, caso vocês queiram ver. A aldosterona, ela vai diminuir as concentrações de potássio plasmático e aumentar a reabsorção de sódio. Aumentando a reabsorção de sódio, o que vai acontecer? Aumenta o volume sanguíneo e a pressão arterial. E como é que ela faz isso? Via receptor ENaC. A gente vai ver esse receptor na nossa aula de fisiologia renal. Mas o que esse receptor faz? Ele secreta sódio e reabsorve potássio. Se você não tem esse receptor, você não vai estar secretando sódio, não vai estar reabsorvendo potássio. E o sódio, a gente vai ver também, ele é o principal molécula relacionada com o volume sanguíneo. Então aqui, os mecanismos de ação da aldosterona aumenta a reabsorção renal das células principais de sódio e a secreção de potássio via receptor ENaC. Como é que ela é estimulada? Ela é estimulada quando há hipercalemia, ou seja, muito potássio plasmático, angiotensina 2, que é pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente vai ver posteriormente. A gente tem o ACTH, que é aquele que é produzido lá no hipotálamo. Ele é pouco estimulador, mas ele é permissivo. Como que isso quer dizer? Se você não tiver ACTH, você vai ter diminuição da secreção da aldosterona. Mas o ACTH em si, ele não estimula diretamente como esses dois estímulos aqui a secreção.
Ou seja, ele age de maneira a ajudar que esses estímulos aqui aconteçam de maneira eficiente. E a gente tem inibição. A inibição pode ser por hipernatremia, ou seja, a gente tem muito sódio sanguíneo, ou por hipercalemia, que a gente tem pouco potássio. Se você tiver excesso de aldosterona no corpo, você pode gerar hipocalemia e fraqueza muscular. Por quê? Você vai estar com pouco potássio sanguíneo. Se você tiver deficiência, você pode ter hipercalemia e toxicidade cardíaca, que a gente vai ver na nossa aula de fisiologia cardíaca, por que isso aqui acontece. A zona fasciculada, que é a zona do cortisol. Essa aqui, o cortisol é o principal biomarcador do estresse. Ou seja, o estresse que é o estímulo do cortisol. Se você quer ver se o animal está estressado, é só você medir o cortisol dele, que é um importantíssimo biomarcador do estresse. E quais são esses estímulos? Trauma, infecção, calor ou frio intenso, fármacos hepatocinéticos, cirurgia, estresse psicológico. Aqui a gente pode ver como é que um rato ele sofreu uma ruptura na tíbia e na fíbula no tempo zero. Ou seja, o como que subiu as concentrações de cortisol rapidamente, porque ele sofreu um trauma. E vamos ver aonde que é a via endócrina desse cortisol. O cortisol, como eu disse, ele vai ser estimulado pelo estresse e principalmente esse estresse ele vai ser de acordo com o ACTH. O ACTH ele vai ser sintetizado lá no hipotálamo, vai cair na corrente, vai lá para a zona fasciculada, estimular o cortisol via receptor MC2R, liberar o cortisol, vai ter os efeitos biológicos e o cortisol ele vai gerar um feedback negativo para a liberação de ACTH. O ACTH, como a gente vai ver posteriormente, ele também vai estimular a zona reticular. A zona reticular vai produzir andrógenos. O andrógeno vai ter seus efeitos biológicos, a gente vai ver daqui a pouco. Só que os andrógenos, eles não produzem feedback negativo. Ou seja, se você tiver muito andrógeno produzido aqui, você não vai ter feedback negativo. Você só vai ter feedback negativo nessa via com cortisol. Aqui a gente pode ver a via de novo. Cortisol vai inibir a pituitária, a sintetizar o CTH e ele vai inibir também lá no hipotálamo o CRH. Esse CRH, não sei se vocês lembram, mas ele é responsável por estimular a pituitária a sintetizar o CTH. Ou seja, a gente tem um feedback de alça curta e um feedback de alça longa. E o que a gente pode ter também são corticosteroides exógenos, ou seja, quando você dá um fármaco que é corticoide, ele vai inibir essa via. Ou seja, você dando um corticoide, você vai ter inibição do CRH e inibição da CTH. Com a inibição desses dois, o que você vai ter? A não produção de cortisol. Então vamos falar aqui dos efeitos fisiológicos do cortisol. Você vai ter ações metabólicas, ou seja, você vai aumentar o metabolismo celular, estimulando a proteólise, estimulando a lipólise e diminuindo a captação de glicose. Ou seja, diz aqui é para aumentar o quê? A glicose sanguínea. E outros metabólitos, como aminoácidos e triglicerídeos. Você tem ações cardiovasculares. Como assim ações cardiovasculares? Vai estimular a síntese de eritropoetina, vai aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial. Você tem ações imunossupressoras, ou seja, o cortisol é um imunossupressor. Ele diminui a resposta imune em conjunto com as catecolaminas. As catecolaminas também são imunossupressores. E como é que eles fazem isso? Principalmente, tem outros mecanismos, mas principalmente diminuindo a síntese de enzimas pró-inflamatórias e estimulando citocinas anti-inflamatórias. Outros efeitos fisiológicos, tem ação no tecido ósseo, estimulando a reabsorção óssea. Ou seja, altos níveis de cortisol, em tempo prolongado, você pode ter perda óssea. Você tem ação no tecido conjuntivo, inibindo a proliferação de fibroblastos e formação de colágeno. Ações no trato gastrointestinal, estimula a secreção de ácido gástrico e pepsina. Estimula a motilidade e estimula a fome. O cortisol gera fome. Ações no rim inibem a secreção do ADH. Ou seja, sem inibir no ADH, você vai estar o quê?
você vai estar secretando muita água. Ações psicológicas. Na medicina veterinária, essas ações aqui têm poucas importância clínica. Em altos níveis, geram sensação de bem-estar, só que em tempo prolongado está associado a problemas emocionais. O cortisol também ele inibe o sono. Quando você está muito estressado, você vai ter dificuldade para dormir. E o cortisol também ele tem ações embrionárias, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do sistema nervoso central, da retina, da pele, do trato gastrointestinal e até dos pulmões. E agora a gente vai falar da zona reticular. A última zona que a gente vai ver hoje, se vocês podem lembrar, é essa zona aqui. Ela vai produzir andrógenos. Quais são esses andrógenos? Principalmente o DHA, ou esse nome complicadíssimo aqui, e a aldosterona. Esses são os dois principais. Em pequena quantidade, a produção de estrógenos e alguns glicocorticoides também. Mas esses dois são os principais. No homem, esses andrógenos ele tem quase efeito nenhum. Em mulheres, está relacionado com o crescimento de pelo e libido. No homem, a gente tem pouco efeito por causa da testosterona, dos outros andrógenos e estrógenos produzidos lá no testículo. Na mulher, a gente não tem isso. Então, esses andrógenos aqui, eles têm principalmente efeito fisiológico na mulher, na produção de pelo e de libido. Anormalidades na produção desses andrógenos nas mulheres podem gerar efeitos masculinizantes. Eles são estimulados pelo quê? Pelo ACTH, como a gente viu na via que eu mostrei nos slides anteriores. Aqui é a mesma foto, que a gente pode ver o ACTH se ligando ao mesmo receptor MC2R, que vai produzir os andrógenos, que vai ter seus efeitos biológicos sem feedback. Não se sabe ainda o que inibe a produção desses andrógenos na zona reticular. A literatura ainda não está muito bem definida sobre isso. E essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Seu like e até semana que vem.